Alô galerinha do Médio 1 Minuto, eu me chamo Paulo Breiner e a aula de hoje é sobre gametogênese. Exatamente, a gênese dos gametas, gênese que se refere à formação e gametas que são aquelas células multipotentes capazes de formar um novo ser, que no homem nós chamamos de espermatozoide e na mulher nós chamamos de óvulo. Certo? Antes de começar a falar dos gametas em si, voltamos um pouquinho no ensino médio e vamos relembrar o ciclo celular. O ciclo celular tem dois grandes momentos, um chamado intérfase, que não nos interessa agora, e aquele quarto momento, que é a divisão celular. Esse sim tem grande importância para nós. A divisão celular ela pode ser de duas formas, uma chamada mitose e outra chamada de meiose. A mitose é o tipo de divisão celular que ocorre nas células somáticas do nosso corpo, na maioria das nossas células, células da pele, dos músculos, das nossas vísceras, por um exemplo. E também ocorre em células germinais. Só que acontece que as células germinais é o único tipo de células que não sofre somente mitoses, elas também sofrem meioses, que é o nosso próximo tema. E para definir mitoses, ela é o processo no qual uma célula-mãe vai gerar duas células filhas geneticamente idênticas. Uma célula-mãe de número diploide, 46 cromossomas, vai gerar duas células filhas também de número diploide, com 46 cromossomas, certo? Essa é a mitose. A mitose ela serve para quê? A mitose serve, por exemplo, para suprir o nosso crescimento corporal, aumentar as nossas células enquanto nós crescemos. Serve também para substituir aquelas células que estão sofrendo apoptoses ou necroses. Então a mitose ela é o tipo de divisão que mais ocorre no nosso corpo e ela é muito importante. Enquanto a meiose, que é o tipo de divisão que só ocorre em células germinais, que vocês já sabem o que é, são as células que reproduzem, que tem a capacidade de reproduzir, de formar um novo ser. Nesse caso, uma célula mãe vai se dividir em dois momentos. Um momento que nós chamamos de meiose 1, esse é o primeiro momento, e nós classificamos esse período como um período reducional. E nós temos a meiose 2, que é o segundo momento, e esse nós vamos classificar como período equacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que na meiose 1, uma célula-mãe de 46 cromossomas vai reduzir, e por isso reducional, vai reduzir o seu número cromossômico de diploide para haploide, ou seja, de 46 cromossomas para 23 cromossomas. Enquanto na fase 2, que é a meiose 2, a divisão celular, as duas células mães recém-formadas com 23 cromossomas, vai gerar 4 células filhas, agora também com 23 cromossomas. Então é equacional, não tem divisão, não tem diminuição no número cromossômico e por isso equacional. Certo? Aqui um quadrinho para vocês entenderem uma coisa bem importante. O quadrinho, foquem agora nas células azuis. As células azuis são as masculinas. Para vocês entenderem que um espermatócito primário sempre vai gerar 4 espermatozoides. Enquanto um ovócito primário sempre vai gerar apenas um único óvulo maduro. Por que isso? Porque se não fosse assim, a cada gestação, cada folículo liberaria 4 ovócitos maduros, 4 óvulos maduros. E aí a gestação seria de 4 filhos. Todas as gestações seriam de 4 filhos, porque tem milhares de espermatozoides ali para fecundar esses óvulos. Então, cada divisão, na meiose 1, um ovócito primário gera um ovócito secundário e um corpo polar. Na meiose 2, vai formar um óvulo maduro e 3 corpos polares. Nunca 2 óvulos, nunca 4 óvulos. Certo? Seguimos. Vamos voltar um pouquinho. Vamos iniciar agora falando das células germinais, então vamos lá no princípio. Pense em você com apenas 2 semanas de vida intrauterina, dentro do útero da sua mãe. Em você existe apenas 2 lâminas, uma lâmina chamada epiblasto, que é uma lâmina superior de células cilíndricas, e uma lâmina inferior chamada hipoblasto, que ela é de células aplanadas. Certo? Nessa lâmina superior, chamada epiblasto, nessa segunda semana surge o que nós chamamos de células germinais primordiais. Essas células germinais primordiais vão migrar através da parede do saco vitelino durante a terceira semana. Na quarta semana vai estar saindo do saco vitelino e se dirigindo à gônada. E na quinta semana, finalmente, essas células chegam até a gônada. Beleza? O que é gônada, Paulo? Gônada é o que futuramente no homem nós vamos chamar de testículo e na mulher nós vamos chamar de ovário. E é lá onde essas células vão se madurar.
tá? Quero que vocês entendam que desde o momento que surgiu na segunda semana essas células, elas vêm sofrendo constantes divisões mitóticas para aumentar a sua quantidade. Digamos que surgiu 50 células lá no epiblasto e um homem, por exemplo, ele ejacula, a cada ejaculação ele libera milhões e milhões de espermatozoides. Então essas células, desde o momento que elas surgem ali na segunda semana, ela vem se multiplicando, aumentando sua quantidade, porque a cada vez um homem libera muito espermatozoide. E uma mulher também chega num teto muito alto de ovogônios. Então, essas células têm que se dividir para aumentar a sua quantidade. Então, desde o momento que surge na segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, chegou na gônada, ainda vai continuar se dividindo por mitoses. Beleza? Seguimos. Aí uma imagem para vocês saberem o que é saco vitelino, o que é epiblasto e hipoblasto. Vamos agora começar, de forma específica, a gametogênese. Vamos começar pelas mulheres, as damas primeiros, então vamos falar sobre a ovogênese, certo? Primeiro ponto que o livro traz, quando vai falar da ovogênese, é que a mulher é apressadinha, certo? A ovogênese, ela inicia já antes do nascimento, então nós vamos ver que ali, entre terceira e quinta semana, já vai iniciar a ovogênese. Então essa célula surgiu na segunda semana e lá no final da terceira até a quinta, já inicia a ovogênese de forma específica, beleza? Bom, vamos lá. Essas células germinais primordiais migraram e chegaram ali na gônada e viram que essa gônada ela é geneticamente feminina, ou seja, essa gônada é um ovário. Então, nós deixamos de chamar essas células de células germinais primordiais a partir desse momento e passamos a chamá-las de ovogônios. E esses ovogônios, eles continuam se multiplicando sucessivamente através do tipo de divisão celular que aumenta a sua quantidade, que nós chamamos de mitoses. Então, os ovogônios continuam sofrendo mitoses e mais mitoses. Beleza? No final do terceiro mês, esses ovogônios começam a ser rodeados por células que nós chamamos de células foliculares. De onde vêm essas células foliculares? Se pergunta na prova, são células provenientes do epitélio celômico que recobre o ovário. Então, saem células epiteliais do ovário e começa a rodear esses ovogônios, certo? E esse processo ocorre desde o terceiro mês até o quinto mês. No quinto mês eu vou ter um pico de ovogônios. O máximo dos ovogônios é no quinto mês. A partir daí já não vai mais se dividir por mitoses, porque já vão estar todos rodeados por células foliculares, certo? Então, no quinto mês, quando esses ovogônios chegam no pico, ele tem um pico de 7 milhões. E a partir daí essas células vão começar só a morrer. Então pensa comigo, uma mulher chega a um pico de 7 milhões de ovogônios. Sabe quantos óvulos uma mulher libera por vida? Entre 400 e 500. Então, nesse capítulo nós aprendemos duas coisas sobre mulheres. Uma, que elas são mais apressadas, a sua ovogênese começa antes do nascimento, e outra é que ela é exagerada, ela chega um momento da sua vida, ainda intrauterina, que ela tem 7 milhões de ovogônios, sendo que ela vai liberar somente entre 400 e 500 dessas células, certo? Muito bem, beleza? A partir do momento que essas células elas vão sendo rodeadas por células foliculares, nós deixamos de chamá-las de ovogônios e passamos a chamá-las de ovócito primário. Por que isso? Porque no momento que ela é rodeada por essas células foliculares, elas começam a meiose 1. Então elas entram em ovogênese. Lembra que entrou em meiose 1 é porque entrou em ovogênese, entrou em espermatogênese se for o homem. Então começou a meiose 1, entrou em ovogênese. Então, no mesmo momento que os folículos vão e rodeiam os ovogônios, inicia a meiose 1. Então, eu deixo de chamar ovogônio. Nesse momento, não vai ter mais mitoses. É só meioses. Então, eu deixo de chamá-lo de ovogônio e passo a chamá-lo de ovócito primário. E esse conjunto de ovócito primário mais células foliculares, nós vamos chamar de folículo primordial. Beleza? Entendido? Então, final da terceira semana, as células foliculares começam a rodear os ovogônios deixam de se chamar ovogônios e passam a se chamar ovócito primário. O conjunto de ovócito primário e células foliculares nós chamamos de folículo primordial. Muito bem, seguimos a nossa aula. Só que iniciou a meiose 1, iniciou a prófase 1. Só que ela não entra em metáfase. Ela fica paralisada em prófase 1, num estágio que nós chamamos de diploteno. Isso inicia ali na quinta semana
e vai até a puberdade da moça. Então, essas células vão ficar como que no estágio de congelamento durante o restante da gestação e toda a infância da criança, onde esses 7 milhões vai diminuir muito a quantidade. Lembra que é o pico, essas células a partir de agora só vão morrer e algumas vão sobreviver. De maneira que, no momento do nascimento, ela vai ter cerca de 600 a 800 mil células, né? Dessas célulazinhas, os ovócitos primários. E lá na puberdade, quando ela chegar na puberdade, ela vai ter apenas 40 mil dessas células. O segundo pontinho desse slide vai estar falando isso. Então, lá na puberdade vai ter apenas 40 mil, o que ainda é muito, já que o terceiro ponto diz que uma mulher normal, ela libera durante toda a sua vida apenas 400 a 500 dessas células. Mas então, por que que tem 40 mil se libera somente 400 a 500? Porque essas células, várias delas vão morrer. É normal que algumas delas se percam, sofram apoptose. E outro ponto para ter essa quantidade exagerada de células é que a cada mês não se ativa somente um folículo. A verdade é que a cada mês ativa 15 a 20 folículos, mas em condição fisiológica apenas um vai ser liberado, certo? É também pergunta de prova, tá de vermelhinho é porque cai na prova, despenca, então aprendam. Todos os meses são estimulados 15 a 20 folículos, só que em condição fisiológica somente um vai ser liberado. Às vezes 2 é liberado, nesse caso nós vamos ter os gêmeos bivitelinos, muito bem, certo? Para vocês entenderem os 400 a 500 óvulos que são liberados por vida na mulher, é só fazer um cálculo básico. Uma mulher libera um óvulo a cada 28 dias, vamos supor que é a cada mês. Um ano tem 12 meses, então a mulher vai liberar 12 óvulos por ano. E ela ovula, ela tem um ciclo menstrual ativo por volta de 40 anos da sua vida. Então 40 vezes 12 resulta em 480. Então por isso que o livro traz entre 400 e 500 óvulos liberados por vida pela mulher. Beleza? Esse processo de maduração folicular, né? Lembra que o folículo é liberado? Então, para ele ser liberado, ele tem todo um processo de maduração. Falando do folículo agora. E vamos falar também do óvulo que está ali dentro. Os primeiros folículos que vocês estão vendo aí, que vocês conseguem ver 3 folículos pequenos, esse é o folículo primordial. É aquele que surgiu lá no final da terceira e entre a final da terceira e quinta semana de vida intrauterina, e ele vai entrar em estágio hiploteno e vai ficar nesse estágio até chegar na puberdade. Chegou na puberdade, a cada mês 15 a 20 desses folículos vão ser ativados, por isso vocês estão vendo aí na imagem a palavrinha ativação. Então 15 a 20 desses folículos serão ativados. Quando eles são ativados, eles passam ao estágio de folículo primordial. Então 15 a 20 vão passar ao estágio de folículo primordial. Dentro de um folículo primordial, nós vamos ter ainda um ovócito primário, porque ainda vai estar tendo a meiose 1, certo? Esse folículo primordial ele vai passar por estágio de folículo secundário antral, porque vai surgir nesse folículo antro, que é um espaço, eu vou estar mostrando nos próximos slides para vocês, e nesse momento, dentro desse folículo, ainda, então prestem atenção, no folículo secundário antral, ainda tem um ovócito primário, porque ainda não finalizou a meiose 1. Agora sim, para passar do estágio de folículo secundário antral para folículo secundário pré-ovulatório ou de Graafi, aí é o momento no qual um hormônio sofre um pico, um hormônio que nós chamamos de LH, e nesse momento ele finaliza a meiose 1 e inicia a meiose 2. Então, dentro do folículo secundário de Graafi ou pré-ovulatório, dentro desse nós temos um ovócito secundário, sofrendo meiose 2. Certo? Foi só uma introduçãozinha, nós vamos continuar falando disso aqui agora. Vamos falar de cada um desses folículos. O primeiro é o folículo primordial, o primordial nós já falamos lá atrás. O primeiro é o folículo primário. O folículo primário ele tem o quê? Ele tem um ovócito primário ali dentro. Rodeando esse ovócito primário tem uma capa glucoproteica, ou seja, de glucoproteína, que é uma substância rígida para dar proteção a esse ovócito primário, que nós vamos chamar de zona pelúcida. Por fora da zona pelúcida tem células da granulosa, são células cúbicas, princípios simples, posteriormente estratificado. E por fora dessas células cúbicas existem 2 camadas de células aplanadas, que nós chamamos de teca interna e teca externa. Certo? Qual é a diferença do folículo primário para o secundário antral? É que surge o antro, por isso secundário antral.
O antro são vesículas, vocês conseguem ver aí no folículo secundário, duas vesículazinhas, são espaços dentro das células da granulosa, são espaços cheios de líquido, somente isso, certo? Essa é a diferença. E no folículo secundário pré-ovulatório, ou digrafe, a diferença é que o antro cresce muito, então nós conseguimos ver um antro com um maior tamanho na imagem anterior aqui, e também aparece o cúmulo óforo, que são células da granulosa que rodeiam o ovócito, e vai ser liberado junto a esse ovócito para formar a corona radiada. Nós vamos falar isso no próximo capítulo. O importante aqui, eu já estive falando para vocês lá atrás, é que de folículo secundário digrafe para folículo secundário pré-ovulatório existe um pico hormonal no hormônio chamado LH, hormônio luteinizante, e nesse momento completa-se a meiose 1 e inicia a meiose 2, dando assim a formação a um ovócito secundário e um primeiro corpo polar. Certo? Só que essa célula ela vai estagnar, ela vai parar em meioses 2, mais especificamente na fase de metáfase, e vai ficar paradinho ali, congeladinho, até que ocorra a fecundação. Então essa célula não é um folículo pré-ovulatório, então esse folículo em menos de 24 horas vai estar ovulando, vai liberar o óvulo para dentro da trompa de Falópio, esse óvulo vai ser capturado pelas fêmeas, jogado para dentro da trompa de Falópio e vai chegar até a ampolha, vai esperar espermatozoide. Apareceu o espermatozoide, vai ser fecundado, no momento que o espermatozoide está entrando, ele completa a meiose 2 e aí aparece o óvulo maduro. Não foi fecundado, ele vai esperar 24 horinhas e vai morrer. Essa célula vai sofrer apoptose, esse óvulo vai sofrer apoptose, vai desaparecer e aí então nunca vai completar a meiose 2. Vai finalizar em ovócito secundário. Então você, mulher que nunca teve gestante, nunca engravidou, você nunca teve um óvulo maduro. Você teve o ovócito primário, teve o ovócito secundário, mas nunca teve um óvulo maduro, porque a meiose 2 só finaliza na fecundação. Só se ocorre a fecundação. Aqui uma imagenzinha legal que explica bem, primeiro um ovário ovulando, né? Mostrando, um ovário mostrando o ciclo ovárico ali, no qual primeiro tem um ovogônio, e o ovogônio ele se divide por mitoses, então ele tem 46 cromossomos, né? Esse ovogônio ele é rodeado e forma um folículo primário, que é a segunda bolinha azul que vocês conseguem ver, de cima para baixo. Então forma um folículo primário e dentro do folículo primário o que nós temos é um ovócito primário com também 46 cromossomas, porque está em meiose 1. No folículo secundário antral também continua com 46 cromossomas, igual vocês conseguem ver, porque continua em meiose 1. Até que aí, nesse momento, o livro diz que ocorre o pico de LH, finaliza a meiose 1 e inicia a meiose 2. Então, no último folículo, que é o folículo secundário pré-ovulatório ou digrafe, nós já vamos ter um ovócito secundário e 3 corpos polares. Esse ovócito secundário com apenas 23 cromossomos. Muito bem. Finalizamos as mulheres. Muito obrigado. Agora nós vamos falar sobre os homens, muito mais simples, claro, sempre. Desculpa, mulheres. Espermatogênese. Gênese dos espermatozoides. Bom, o homem, a mesma coisa, surge na segunda semana, terceira está no saco vitelino, quarta indo do saco vitelino para a gônada, quinta semana chegou na gônada e vai ficar se multiplicando ali dentro da gônada. Né? Lá no capítulo 8 do livro, no capítulo 16 do livro, nós vamos estar falando aí de forma específica o que acontece nessa gônada, como se forma, porque é aparato genital, masculino e feminino. Agora eu quero que vocês entendam que essas células vão ficar se multiplicando lá dentro da gônada, aumentando sua quantidade, e vai ficar ali, durante toda a infância, aumentando sua quantidade. Quando chegar na puberdade, por estímulo hormonal, os túbulos seminíferos, que é a unidade funcional do testículo do homem, então dentro do testículo tem um monte de túbulozinhos. Esses túbulos, durante toda a infância, ele é ocluso, ele é cerrado, ele é fechado. Certo? E aí quando entra na puberdade, por estímulo hormonal, o LH aumenta e aí faz com que esses túbulos seminíferos adquirem luz. Então a primeira coisa que acontece é os túbulos seminíferos adquirirem luz, para que esse espermatozoide possa madurar e ser liberado para o epidídimo para ser ejaculado. Quando ele adquire luz, o LH começa, o LH que já está sendo produzido na hipófise, cai na corrente sanguínea, através da corrente sanguínea ele chega ao nosso testículo. Há umas células específicas que não se encontram dentro do túbulo seminífero. Essas células elas se encontram fora, ou seja, no intertício. Por isso nós chamamos elas de células intersticiais de Leydig.
certo? Então, vem o LH através da corrente sanguínea e se liga às células intersticiais de Leydig e diz: células intersticiais de Leydig produzam testosterona. Então aqui nós temos duas perguntas. Uma, quem estimula as células de Leydig? E outra, o que as células de Leydig produzem? As células de Leydig produzem testosterona. E fala testosterona, vai lá e se une à célula de Sertoli. Essa sim se encontra dentro do túbulo seminífero, que nós podemos chamar de célula de Sertoli, sósten ou sustentação. E essa célula de Sertoli é a que fala: espermatogônia vira espermatócito primário, espermatócito primário vira espermatócito secundário, espermatócito secundário vira espermatide, e espermatide se transforma em espermatozoide. Ela dá sustentação, ela dá o alimento necessário para ocorrer o processo de espermatogênese. Isso quem faz são as células de Sertoli, estimuladas pela testosterona. Aí toda a maduração dos espermatozoides, que se inicia na puberdade, da mulher antes do nascimento, do homem na puberdade, de forma ordenada. Então existem os espermatogônios, o espermatogônio tipo A e o espermatogônio tipo B, a diferença é só a coloração. Ambos sofrem mitoses, aumentam a quantidade. Aí o espermatogônio tipo B, na sua mitose, vai entrar em meiose 1 e vai passar a se chamar espermatócito primário, com 46 cromossomas. Vai finalizar a meiose 1 e aí nós vamos ter um espermatócito secundário, esse já com 23 cromossomas, porque lembra que a meiose reducional é a meiose 1? Então, o espermatócito secundário tem apenas 23 cromossomas. Vai finalizar a meiose 2 formando as espermatides. Certo? E uma espermatide, para se transformar em espermatozoide, nós vamos ver que ela tem que experimentar um processo chamado espermiogênese, que nós vamos falar já já o que é. Vamos ver essa imagenzinha. Se vocês vão na imagem do lado esquerdo da tela de vocês e vejam primeiro as 4 células grandes, que está ligada por 3 setinhas. Essas 3 células grandes que vocês estão vendo são as células de Leydig, que são estimuladas pelo LH e produzem a testosterona. A testosterona vai entrar para dentro do tubo seminífero, que é essa que está acima da lâmina basal aí, e vai se ligar a essas células. Tem dois núcleos triangulares grandes, claros. Aí, essas são 2 células de Sertoli, certo? A testosterona ela vai estimular essas células de Sertoli e ela vai estimular a formação do espermatozoide. Entre as 2 células de Sertoli, vamos pegar essa fileira de células e seguindo, começando a membrana basal, nós temos espermatogônio tipo A, espermatogônio tipo B, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermatide e através da espermiogênese formando o espermatozoide. O espermatozoide está em contato com a luz, vai ser liberado para dentro da luz do tubo seminífero, vai passar lá pela rede de Halley, pelos túbulos seminíferos, rede de Halley, perdão, e vai cair no epidídimo. Ali é onde ele é armazenado, se madura e depois é liberado em cada ejaculação. Beleza? Vamos falar o que é espermiogênese. É a formação, a série de câmbios que sofre uma espermatide para se transformar em espermatozoide. O que isso quer dizer? A espermatide é uma célula normal, redonda, com núcleo grande, e ela tem que se transformar num espermatozoide, que é uma Ferrari. Ela é fininha, tem uma cola e ela se move rápido, certo? Como que eu vou transformar essa célula redonda numa célulazinha rápida, que tem a movilidade, certo? Através da espermiogênese. São 4 câmbios que devem ser escritos na sua prova de forma sequencial. Qual que é essa sequência? A primeira é a formação do acrossoma. Acrossoma é o que nós chamamos de para-choque do espermatozoide. É aquele para-choquezinho que quando você desenha o espermatozoide, você desenha ele. Dentro desse acrossoma tem enzimas e glucoproteínas. Enzimas como acrosima e tripsina, que servem para adentrar ao óvulo, atravessar a corona radiada e atravessar a zona pelúcida. Então é importantíssima a formação do acrossoma. Depois condensa o núcleo é grande e acaba se condensando, diminuindo sua quantidade. Posteriormente à condensação do núcleo vem a formação do coelho, peça intermédia e cola. Peça intermédia onde se encontram as mitocôndrias que produzem energia para a cola se mover e o espermatozoide sair aí rapidão, entrar na vagina, entrar no coelho uterino, útero, trompa de falópio, chegar ali na ampolha para fecundar o óvulo. E por último, eliminação da maior parte do citoplasma. O citoplasma é a princípio muito grande, a célula redonda, ele perde grande parte do citoplasma, o núcleo já está condensado aqui no centro,
tudo isso para ele ficar mais ágil, né? Lembrando que quem vai nascer é quem chegar lá primeiro. Bom, uma curiosidade no final, para finalizar a nossa aula: o ser humano ele demora 64 dias para produzir um espermatozoide. Então o espermatozoide você libera hoje, você ejacula hoje, ele vem sendo produzido há 64 dias. Beleza? Mas todos os dias se produzem, e por isso que todos os dias um homem consegue ejacular, muitas vezes até mais que uma vez, pela quantidade absurda de espermatozoides que nós formamos a cada dia. Certo? É isso aí, galerinha. Não se esqueçam de estudar embriologia, matéria importantíssima do primeiro ano da faculdade de vocês. Algumas faculdades nós vemos no segundo ano. Acompanhe o nosso canal, nós vamos estar liberando aí todas as aulas de embriologia, certo? Nós vamos estar falando sobre outros temas também: anatomia, clínica médica, fisiopato, né? A cada dia nós vamos estar liberando uma aula para vocês. Então siga o nosso canal, deixe seu like e também nos siga no Instagram, Med 1 Minuto, assim como está aqui escrito. Beleza? Nós também vendemos a apostila de embriologia. Você vai encontrar entrando em contato comigo no número que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais, galerinha. Não fique de fora, amantes da medicina. Tchau, tchau!